Oi pessoal, tudo bem? Espero que esteja. Anjo Mal está de volta no Globoplay Novelas e por isso vou postar novamente o videozinho que eu fiz de Anjo Mal e todos vocês estão convidados. E quem não viu, por favor, confira. Vou fazer aquela voz. Após a vinheta, Anjo Mal aqui no Rafa Aficionado. Quando eu fui ferido, vi tudo mudar das verdades que eu sabia. Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, como já puderam ter uma ideia, a gente vai falar aí de Anjo Mal. Mas parando, eu e minha equipe preparando vários vídeos aqui sobre momentos da televisão, sobre apresentadores também, mas a gente gosta de novela, a gente gosta de saber os bastidores, de novelas que fizeram muito sucesso, e hoje a gente vai falar dessa sucessão aí, novela do Cassiano Gabus Mendes, e que depois foi adaptada pela Maria Adelaide Amaral, lá nos anos 90. Antes de começar a falar de Anjo Mal, já vou pedir para vocês se inscrever no canal, curtir, comentar, assistir os outros vídeos também, por favor. Vamos lá então, em 76 estreava na Globo Anjo Mal, a primeira novela do Cassiano Gabus Mendes. Ele tinha feito novelas na Tupi, fez muito sucesso com Beto Rockefeller. Eu até brinquei cantando a música do Guilherme Arantes, Meu Mundo e Nada Mais. A música esteve presente nas duas versões. Vamos falar da versão de 97, então, aí adaptada pela Maria Adelaide Amaral e com a rainha dos remakes, que é Glória Pires, né? Bom, gente, a escolha foi ótima da Glória para fazer a Anice, não tem como, ninguém tinha como contestar nada. A Glória Pires tem no currículo alguns remakes de sucesso. Mulheres de Areia, Anjo Mal, Éramos Seis, também. A Maria Adelaide Amaral, ela criou novos núcleos, ela mudou os nomes de alguns personagens para adaptar a trama para o ano de 1997. A novela, diferente da versão original, ela era ambientada aqui em São Paulo. Eu adoro novela ambientada aqui em São Paulo. E no começo da trama, mostra a Anice aí procurando emprego, andando na luz, porque não sei se vocês assistiram, mas a Anice, já no primeiro capítulo, sofre assédio aí do chefe, ela é assediada pelo chefe e ela mete a mão na cara do chefe, ela é mandada embora. Aí a mãe fala um monte pra ela, Dona Alzira, porque Dona Alzira tinha um ranço com a Anice, e depois no decorrer da trama a gente consegue entender o porquê. A Alzira que era interpretada aí pela Regina Dourado, ótima atriz, inclusive. E o pai da Anice era o fofinho Cláudio Correia Castro, né? Falo fofinho porque a gente que é noveleiro sempre vê o Cláudio Correia Castro nas novelas, uma presença aí bem constante e querida nas novelas. Então a gente tem um certo carinho aí por ele. O amor nasce em meio ao trânsito. Grafites formam as paredes mudas. Histórias de... Na primeira versão, por exemplo, o patriarca da família era Edmundo. E na segunda versão, o José de Godoy viveu Eduardo. Então ela fez algumas modificações. O ator Átila Iorio, ele esteve presente nas duas versões fazendo o mesmo papel. Na primeira versão ele era o Onias e na segunda versão ele virou Josias, que é o pai verdadeiro da Anice, que aparece e aí para perturbar a vida da Anice, põe a Anice no rolo danado, né, gente? Na versão, a personagem da Lavínia Vlasak é a Lígia, e na primeira versão ela foi vivida pela René de Vilmont. Eu adoro a René de Vilmont, eu sempre lembro da Aida de Barriga de Aluguel, não tem como, né, gente? Não lembrar. E na primeira versão a René de Vilmont foi a Léa, mas aí é o mesmo personagem, mas os nomes diferentes. Começou a confusão, né? Porque eu falei da Aida, que é de Barriga de Aluguel, novela da Glória Pérez, tem nada a ver, mas eu vejo a René de Vilmont, não adianta, gente. Eu lembro da Aida de Barriga de Aluguel. Mas não tem nada a ver, tá? A gente tá falando de Maria Adelaide Amaral e Cassiano Gabus Mendes.
Anjo Mal, gente, foi reprisada em 2003, sendo uma das maiores audiências do Vale a Pena Ver de Novo. A novela teve uma média de 38 pontos. Vocês imaginem, 38 pontos é muita gente assistindo no horário da tarde, né? Será que o pessoal não estava trabalhando essa época, o desemprego estava em alta, né? Bastante audiência, né? No horário da tarde. Olha eu aqui cuidando da vida do povo, né? Mas é uma delícia ver novela à tarde, né, gente? Eu, quando posso, eu acho um luxo. Em 2013 e 2014, Anjo Mal foi reprisada no Viva, substituindo Felicidade. Em 2016, ela voltou para o Vale a Pena Ver de novo. Teve uma audiência mais modesta, mas a Globo apostou nas novelas que estavam chamando a atenção no Viva, né? Porque o Viva estava roubando uma fatia da audiência. Em 2016, a Glória Pires até narrou aí as chamadas da novela, falando comunice, né? Muito legal. Pena não poder colocar aqui por causa do problema com direitos autorais. Se eu colocar, pode me dar problema no vídeo. Então, infelizmente, a gente uma hora vai acabar revendo isso, né? Aí a Anice vai trabalhar, né, na casa dos Medeiros, ela não se conforma com a condição dela de pobre, e aí ela vê o Rodrigo, já fica encantada pelo Rodrigo, e aí ela começa a fazer umas descobertas na casa, né, sobre a Paula, a noiva do Rodrigo, que tem caso com o irmão dele. É uma sujeirada danada. E acontece vários rolos, para quem nunca assistiu Anjo Mal, é mais ou menos o resumo. E a Anice começa, por meios não muito corretos, a, a querer conquistar o Rodrigo, né? Até que ela consegue casar com ele. Algumas curiosidades da novela, pessoal. Mauro Mendonça, ele viveu o Rui, pai da vilãzinha Paula, e ele teve que aprender a jogar golfe para fazer o Rui aí. Depois de fazer o maior sucesso com Chica da Silva, Thaís Araújo estreava na Globo em Anjo Mal, aí com a Vivian. Ela teve bastante destaque na trama. E foi até capa do disco aí, ó. Vou falar disso já já, hein? Vida de protagonista não é fácil, né? E a Glória teve que se afastar uma semana da novela. É justamente naquela época que a Anice vai para a França, quando ela casa com o Rodrigo já, e ela fica um tempo sumidinha. É porque ela foi para a França, mas na verdade a Glória, ela ficou uma semana afastada para descansar devido ao ritmo das gravações, ela estava estafada. A personagem Paula ia ser interpretada pela Luana Piovani. E aí nas pesquisas, né, eles falam, a Luana Piovani foi direcionada para ser protagonista da Malhação em 97. Não foi bem assim, não. Luana Piovani já contou que estava tudo certo para que ela fosse a Paula. Ela fez a prova de roupas e ela um dia ia encontrar o Cadu Moliterno no estúdio para fazer umas fotos nos estúdios da mansão, umas fotos para divulgação. Aí falaram para ela o seguinte, olha, Luana, acho que eram 11 horas, 10 da manhã, não lembro, meio-dia. O Cadu vai vir só por volta das 5. Você pode esperar? E ela achou um absurdo aquilo. Ela falou, não, não vou esperar, porque a moça ia ter que esperar umas 4, 5 horas o bonitão chegar, né? E ela achou desrespeitoso, pegou a bolsa dela, foi embora. No dia seguinte, ela chegou para fazer aula com a preparadora de elenco, e a preparadora de elenco falou, olha, olhou assustada para ela e falou, olha, você não tá mais na novela, você não ficou sabendo? Então ela ficou sabendo pela preparadora que ela foi demitida porque ela não esperou o seu Cadu Moliterno. Gente, eu sei que muitas pessoas têm ranço da Luana, falam que ela causa, que ela é chata, mas ela não tá errada, não. Eu ficaria muito bravo de ficar esperando um colega de trabalho 5 horas no estúdio. Não, por quê? Por que não agendaram antes, né? E aí ela foi demitida. E o Cadu Moliterno, que sempre está aí reclamando, né, nos programas, recebe pouco pelas reprises, que a novela foi vendida para mais de 10 países, e foi mesmo, Anjo Mal é um sucesso. Mas que ele recebe apenas R$ 330. Pô, gente, já não trabalhou, não ganhou muito, né, não tinha contrato, ficou anos, ó, sem trabalhar e ganhar, porque eles tinham essa mordomia, fica chorando as pitangas ainda, né, e vive reclamando, né. Ótimo trabalhar pouco e ganhar muito. Até eu queria, né? Ver a minha cara lá, minha reprise e ganhar mais. Mas vai fazer o quê? Fica choramingando o tempo todo, vai nas outras emissoras
e fica falando. Um pouco de preguiça, né, gente? Vou falar de uma parte que eu gosto muito, que são das trilhas sonoras da novela. Em Anjo Mal Nacional, o reclamão Cadu Moliterno, na capa, ele que era um mocinho, né? Eu acharia bem legal colocar aí, sei lá, a Glória Pires como Nice, ou de repente colocar o Luciano Zafir. Esqueci até de falar que o Luciano Zafir estreou, né, em Anjo Mal, com um mecânico que gostava da Nice, né? Numa interpretação, não é essas coisas, né, gente? Mas pai da Sasha, né? Pai da Xaxa. Então tá aí, Anjo Mal, a pessoa mistura todos os assuntos, é uma bagunça, mas vocês entenderam, né? Anjo Mal Nacional e Anjo Mal Internacional, tá aí a Thaís Araújo como Vivian, muito legal a Thaís na capa de Anjo Mal Internacional, tem músicas muito legais, a música... Eu preciso falar também da participação da Suzana Vieira no último capítulo de Anjo Mal, deixou a Glória Pires muito emocionada, foi um misto de emoção no estúdio. Até o Fantástico, na época, fez uma matéria, né, sobre o último capítulo de Anjo Mal, que foi um sucesso, porque tinha expectativa. Na verdade, todo mundo temia, eu temi a morte da Nice na segunda versão. Porque eu lembro da minha mãe falando que a Nice tinha morrido na primeira versão. E a Suzana fala que foi uma punição, né? Porque como pode uma empregada se casar com o chefe, né? Ainda mais imagina em 76, gente. Tinha ditadura na época. Então imagina ver uma babá casar com um patrão, nossa, era um absurdo. E aí na segunda versão a Nice não morreu, os telespectadores mandaram cartas para a Globo pedindo que a Nice não morresse. Aconteceu uma coisa inédita, que foi a liberação da Suzana Vieira, que estava como Branca de Por Amor, para participar de Anjo Mal. Ela fez a babá nova aí, né, que vai ficar cuidando do bebê da Nice na novela. O de Por Amor liberou a Suzana para fazer essa participação, essa homenagem à novela. Pessoal, eu queria falar muito mais. Obrigado por ter me aguentado. Eu espero ter sido boa companhia. A gente se vê no próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.